Sobre o time, sobre as posições, o técnico Arthur, que no Botafogo comandava a equipe em um esquema 4-2-3-1 e que pode retomar esse esquema agora à frente do Cruzeiro. O time que esteve em campo contra o Santos, apenas uma mudança ali lógica, que a saída do Vídeo é real e a volta do Caio Jorge, agora 100%, está integrado. Ontem trabalhou normalmente com o grupo na Toca da Raposa, mas existem algumas dúvidas também. Por exemplo, aonde vai atuar o Gerson, se vai ser da mesma forma que foi contra o Santos, ali ao lado do Matheus Henrique, que vai ser o primeiro volante. Romero segue no departamento médico nesse processo de transição. Se o Arroio segue como titular ou se volta o Wanderson, são algumas dúvidas que tem o técnico para essa retomada, Pedro. Dúvidas importantes, afinal de contas, a gente sabe que vai mexer também na parte tática, né, desse time do Cruzeiro, o técnico Arthur Jorge. Foi no último dia 22, esse empate contra o Santos, uma escalação já, digamos, atualizada, né, com os problemas que o Cruzeiro, de certo modo, ainda está convivendo, mas com alguns jogadores melhor fisicamente hoje. Não tem como fugir no gol, viu, Nath? É Matheus Cunha mesmo, pelo menos. Infelizmente, né? Porque o Matheus Cunha tá fazendo um péssimo início de trabalho. Na minha opinião, quero ver se o Arthur Jorge vai conseguir fazer com que ele jogue mais. Só que, pra mim, Matheus Cunha ainda é fraco para ser titular do Cruzeiro. Menos a princípio, a gente não sabe de nenhuma novidade em relação aos jovens que são atualmente os reservas dele. E o Cássio segue se recuperando. 12h39, na linha defensiva, contanto que o Kaique vai jogar na terça-feira contra a Croácia, ou nem sei se vai jogar, né? Mas estará lá na preparação da seleção brasileira. Pode chegar aqui bem desgastado para quarta-feira, se é que chega. O que você está imaginando para a linha defensiva do Cruzeiro para esse próximo compromisso do Brasileirão, Nath? Pedro, acho que não vai fugir muito a linha defensiva com o William, com o Fabrício Bruno, com o Vidalba, com o Matheus Cunha, né? O Rubens até trazia mais cedo também falando do fechamento da janela de transferências. O Cruzeiro não buscou também nenhuma alternativa para nenhuma posição no mercado nacional. Eu tenho a preocupação com relação ao Matheus Cunha. Acho que ele não passa a segurança que o Cruzeiro precisa para disputar uma Libertadores, para uma reação gigantesca, né, que se desenha aí para ser feita no Campeonato Brasileiro, mas tomara que ele queime a minha língua de todo mundo que está meio desconfiado, que ele tem uma boa atuação, mas obviamente também que todos os recados que forem dados de agora até o meio do ano, o Arthur Jorge vai estar lá anotando, fazendo a listinha para depois esses reforços serem cobrados. E aí, quem sabe, talvez, se identificarem a necessidade, olhem para a posição de goleiro, né? Eu acho que precisa, por exemplo, de meio-campista. Eu acho que o Romero, né, com a situação do Wallace, não tem um reserva, é uma situação que preocupa. Eu acho que precisava de mais um zagueiro. Acho que não dá para ter só Jonathan Jesus, enfim, lesionado, João Marcelo, que não é o mesmo depois da lesão, e Vidalba e Fabrício Bruno, até porque Vidalba e Fabrício Bruno não estão na melhor das fases também, mas o Arthur Jorge vai anotando tudo por ali e para um segundo semestre mais forte, que aí é um segundo semestre também de resoluções, né, em todos os campeonatos. Mas para esse primeiro momento, ele tem que confiar no elenco que ele tem, e eu acho que em quesito de escalação, eu não acho que vai mudar muito do que era o Cruzeiro do Tite, pelo menos a linha defensiva. Sem a possibilidade do Kaique para o jogo contra o Vitória, ele deve colocar o Cauã Prates, acho que não é um problema, né? Ele vai ver também o garoto que é confiável, que já vem de outras boas apresentações, não é uma situação que me preocupa, um garoto que o Cruzeiro tem que aproveitar também dele, né? Que já está vendido em agosto, quando completar 18 anos, vai para o Borussia Dortmund, então tem que jogar também, até para se valorizar ainda mais, para chegar lá bem também, é importante que ele tenha minutos, que ele jogue, então acho que não muda muito, é o Cauã Prates ali na esquerda, e acho que a escalação de modo geral não vai mudar muito do que era do Tite. Eu tenho curiosidade com relação ao Christian, se ele vai insistir com o Christian pelo lado do campo, se ele vai centralizar o Gerson, se ele vai continuar com o Gerson mais aberto pela esquerda, situações que vinham acontecendo. Acho que vai mudar mais o jeito de atacar, principalmente. Um Cruzeiro mais vertical, um Cruzeiro que troca menos passes, um Cruzeiro
Cruzeiro que marcando mais a saída de bola do adversário, com mais pressão. É isso que eu espero, pelo menos num primeiro momento. E tem aqueles que correm por fora, né? O Arroio, se treinar bem, é um cara que pode entrar no time. Se ele quiser um jogador de beirada mais agudo. Então, são questões aí que vão se desenhando ao longo dos próximos dias. Agora, o que é inegociável já para o próximo jogo é a mudança de atitude, né? Atletas mais ligados dentro do campo, todo mundo correndo um pouco mais, todo mundo pressionando mais, tentando jogar com mais intensidade, porque é daí em diante para o time crescer também de produção. E aí, Ale, você, o que imagina aí de mudanças de peça? Eu acho que agora com o Arthur Jorge, agora vai. O Cruzeiro jogando com mais vontade, com mais garra, no esquema tático ali, onde o Cruzeiro se adaptou com o Leonardo Jardim, vai dar bom. O que pode acontecer diante disso tudo que o Rubinho nos atualizou? Eu acho que o importante é ele tentar retomar o melhor nível de desempenho individual desses atletas, e eu acho que com uma recuperação física, isso já é meio caminho andado, né? Porque a gente já discutiu muito, já falou bastante do fato do Cruzeiro ter esticado demais a corda, campeonato brasileiro e campeonato estadual. Chegou um momento do campeonato mineiro que o time não podia mais perder, senão não ia conseguir a sua vaga na fase decisiva, então ia com o time titular. Começou o campeonato brasileiro, time titular. E aí foi uma sequência muito forte que acabou resultando em algumas lesões, aos jogadores sem estar 100%. Foram alguns jogos em que a gente viu o Cruzeiro bem no primeiro período e no segundo tempo não conseguindo sustentar, né? Então a gente falou sobre isso. Eu acho que esse período, entre outras coisas, né, entre conhecer o trabalho do novo treinador, acho que também vai servir para deixar esse time mais saudável e, em tese, também tentar recuperar esses atletas, não só física, mas como tecnicamente. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber o que o Arthur Jorge está pensando, né, desse grupo, qual vai ser o desenho que ele vai utilizar, como ele pensa, como disse a Nath aí, de colocar o Gerson. O Gerson, na verdade, o Tite já tentou tudo com ele, né? Eu acho que o Tite já tinha tentado colocar o Gerson, por exemplo, no lugar do Christian, depois no lugar do Lucas Silva, depois no lugar do Arroio, enfim. A gente lembra do Gerson no Flamengo trabalhando do lado direito para dentro, né? Trazendo para a perna esquerda, normalmente para fazer a finalização ou um passe mais agudo e tal. Mas a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que o novo treinador está pensando para esse time. Também tem a impressão muito ruim que deixou contra o Santos os jovens atacantes, tanto o Arroio, que já vem deixando uma impressão ruim já há algum tempo, como o Neiser Vidia Real, que também não foi bem. Dois jogadores que o Cruzeiro deposita muitas esperanças, mas que até agora não conseguiram render o que deles se espera. O Arroio, até no começo da sua passagem, até teve um bom desempenho, mas depois caiu muito, né? Então a gente tem que aguardar um pouquinho para ver o que esse Cruzeiro pode fazer agora com esse novo comandante.